relação a essa questão, né? Se quando o filho ali está sendo, levando tanta bagagem, né, com relação a coisas negativas do pai ou da mãe, se depois passando para a adolescência, depois da fase adulta, como que essa criança, esse filho, né, porque ele já deixou de ser criança, passou a ser adolescente, depois adulto, como que ele pode se proceder com tanta coisa negativa que ele recebeu? O Faria, é o que nós estamos vendo hoje aí nas páginas policiais, tá? Porque geralmente quando há esse tipo de problema de alienação, porque geralmente a guarda fica com a mãe, tá? Geralmente. Então o que acontece? É falando mal do pai toda hora, seu pai não valia nada, que trem, o que acontece? Ela descaracteriza toda aquela autoridade que o pai poderia ter para poder fazer o quê? Para servir de teto para aquela criança. Ela saber até onde ela pode chegar. Então quando um dos pais, por exemplo, no caso a mãe, por exemplo, ela fala mal do pai para a criança, o que acontece? Aquela criança ela perde aquele parâmetro de autoridade que o pai representa, tá certo? E aí o que acontece? A partir de uma certa idade, lá pelos 11 anos, já começa essa criança a dar trabalho na escola. Aí a mãe fica sempre ali, a professora chama, a diretora chama, e a mãe lá, e a mãe chega, quer defender, não, mas meu filho é bonzinho e tal, não acredita na professora, e aquele rolo vai. Porque o que acontece? A mãe, a hora que ela estivesse sabendo desses sinais de falta de limite, já deveria levar a criança para um atendimento profissional. Porque às vezes poderia precisar até tomar uma medicação para poder modular aquela agressividade da criança. Então o que acontece? Na maioria dos casos não tem acontecido isso. E quem sofre são os professores lá na escola. É filho dando facada, é criança dando facada em professor, dando murro, batendo no outro colega, que é a confusão toda. E aí o que você acha, Faria? Aquela criança vai crescer, ela não vai ter o quê? Noção de autoridade. Quer dizer, polícia para ela, autoridade, juiz, isso aí não vale nada. Você está entendendo? E aí a criança ali, ela já vai logo emanando ali, ó, junto com outras pessoas, outros jovens iguais. Aí eles falam assim, gente, nós estamos precisando de dinheiro, como é que a gente faz? Ah, tem ali um banco, vamos assaltar aquele banco, vamos estourar um caixa eletrônico, que é o que está acontecendo. Ó, vamos ali no sinaleiro lá, que é meio parado, e vamos lá assaltar os carros que estão parados. Aí revólver. Não, revólver a gente consegue. E aí por aí vai. É o que a gente está vendo aí nesse mundo, essa violência crescendo. Por quê? Porque as pessoas que estão entrando nessa área da violência, Faria, elas não têm noção da autoridade paterna. Quer dizer, tiveram uma mãe protetora e uma mãe alienadora. Falou, seu pai não presta, não vale nada. Tirou a figura do pai ali da responsabilidade. Exatamente. E aí a criança perde a noção de limites, tá? Que é o que nós estamos vendo. Olha, e faz sentido mesmo, porque o que a gente tem observado hoje, inclusive já é uma estatística pronta aí por parte da Justiça, de que as ocorrências, Fernando, tem ali idade média entre 16 e 25 anos. É justamente essa fase de transição da adolescência para o adulto, e ali a cabeça do cidadão fica louca, né? E aí depois o que você acha? Vai passar para a fase adulta. Tudo bem. Passa, mas são esses homens que a gente vê aí, homem de 30, 40 anos, que ainda não virou homem, tá? Que ainda é uma criança. Porque para você se tornar um homem, você precisa passar por uma determinada fase, tá certo? Você tem que saber, tem que parar, não, eu vou começar a trabalhar, vou sair de casa, tá? Mas a maioria não, o que está acontecendo, os filhos vão ficar na casa dos pais, quer dizer, eles não conseguem virar homem. De fato. Se desligar ali. Isso. E isso eu falo também mulher, viu, Faria? Vale para a mulher também? Vale também para a mulher. A mulher não consegue virar mulher, ela continua menina, tá? É uma menina lá de 30 anos com atitudes de adolescente. Isso aí você já deve ter visto muito. Mulher de 30, 40 anos vestindo igual adolescente, querendo ter atitudes e comportamento de adolescente. E assim também com homens, tá? Você vê homem de 30, 40 anos que fica agindo igual moleque. Tá? Quer sair com 2, 3 namoradinhas, aquela coisa toda, não casa, não assume nada, tá? Não tem nem carteira assinada e vai viver nas custas dos pais ou da mamãe. E é o que a gente tem visto hoje muito, né? Essa questão dos filhos hoje, que realmente não começa a trabalhar cedo, né? Não, você mesmo já disse em outros programas aqui, Fernando, essa questão dos filhos que vão fazendo
colegial, depois vão para a faculdade, e aí inventa outros cursos para ficar ali dependendo dos pais. É um assunto problemático mesmo, que a gente sabe que hoje está em voga, mas que realmente é uma forma, como você mesmo disse, Fernando, de chamar atenção, não é isso? Exato, é uma forma de... negativa, às vezes, de chamar atenção. Chamar a atenção daquele pai besta, daquela mãe besta, tá certo? E fica chamando a atenção, Faria. Às vezes vai para droga, tá certo? Só do fato de ir para droga é o que eu sempre falo. Tem mãe muitas vezes que me procura, meu filho mexendo com droga, tal. Depois que ela me conta, eu já falo, minha senhora, seu filho está mexendo com droga porque ele tem uma droga de mãe e uma droga de pai. Tá certo? E aí vai mexer com a droga, porque pelo menos a droga não fala. E leva um susto, Fernando, mas porque às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Não. Aí quando você é um profissional, a pessoa tem que falar. Exatamente, aí você é um profissional, a pessoa te procura. Quando ouve uma frase dessa, a pessoa dá um passo atrás. Assusta. Dá um passo atrás, mas às vezes ela acorda para a vida, finalmente. E aí vai falar, poxa, realmente ele tem razão. Porque, você entendeu? Porque não tem motivo a criança procurar droga. Ela vai procurar droga quando ela não vê entre os pais o apoio que precisa. Que é igual eu tive. E dá para fazer esse paralelo, Fernando, por exemplo, dos pais unidos tratando ali aquele filho, com os pais separados tratando o filho, ou seja, na mesma situação. Isso. Aí dá para perceber realmente que quando está junto é outra rotina. Quando a gente vê uma família sintônica, olha bem o que eu estou falando, tem a família distônica e a família sintônica, quer dizer, a família harmônica e a família desarmônica. Antigamente, Faria, a regra eram famílias harmônicas. As famílias desarmônicas, elas eram uma exceção à regra. Hoje não. Hoje o que nós estamos vendo é o quê? Depois da década de 70, 80, 90, o que a gente tem visto que a grande regra são famílias desarmônicas ou famílias distônicas. Quer dizer, a grande exceção agora viraram as famílias harmônicas. E a gente vê, por exemplo, quando a família é harmônica, o pai é legal, a mãe é legal, eles têm uma vida em comum, positiva, os filhos saem tudo equilibrado. Tá? Estão lá trabalhando, fazendo faculdade, trabalhando ao mesmo tempo que estão fazendo faculdade, isso que é o certo. Não tem problema nenhum, não mexe com droga. Bom, problema todo mundo tem, né? Você entendeu? Mas ali, aquele tratamento do filho... Mas é uma coisa mais harmônica. Sim. É aquela família que a gente via, o povo assim, o sujeito de 40, 50 anos, eles viam, no meu tempo era assim. Mas não é, porque no seu tempo, meu amigo, tinha um pai que mandava e os filhos que obedeciam. Hoje você não vê isso mais. E um lar que inclusive na sua filha, na sua família. Você pode ver que hoje, por exemplo, você está aí com 50 anos, você não manda mais em casa. Antigamente mandava. E isso faz uma falta muito grande, uma diferença muito grande na família. No crescimento do jovem. Bom, a gente vai